Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates engalanado hoje, recebe tantas estrelas como sempre, mas hoje tem estrelas que vêm de todos os lugares do país aí. A começar por São Paulo, que é uma estrela nacional, Gilberto Kassab, nós ex-ministro em duas pastas, né? O senhor foi ministro da Ciência e Tecnologia e das cidades. E das comunicações. Sim. Isso. Que na época, depois se transformou em Ciência e Tecnologia, né, na realidade. Mas eu costumo dizer que prefeito se divide em duas, antes e depois de Gilberto Kassab. Obrigado, E Paulo. sempre disse isso. Pergunta ao Cairoli se sempre não usei essa expressão. Obrigado, Paulo. O senhor limpou São Paulo. Parabéns. Eu que agradeço o convite e a generosidade das palavras. E é uma alegria participar de um debate com pessoas tão qualificadas aqui nessa tarde. Eu quero deixar o nosso governador Germano Rigoto que faça a apresentação do nosso outro convidado que está ao seu lado. Olha, eu primeiro que já apresentou um amigo, uma Convidado pessoa, não, aqui não uma pessoa que eu tenho grande respeito, que é o ministro Kassab, e eu e o Kassab temos a possibilidade de nos encontrar pelo menos uma vez por mês. A Associação Comercial, eu sou do Conselho da Associação Comercial de São Paulo, Conselho Político e Social, e uma vez por mês a gente tem uma reunião em São Paulo e eu tenho a honra e a alegria de encontrar o ministro Kassab. Então, fico feliz com a vinda dele ao Rio Grande do Sul, a presença dele no Pampa Debates e tendo ao lado essa figura querida que foi, eu tenho um respeito enorme como governador que foi de Santa Catarina, do nosso estado vizinho, o Raimundo Colombo, o senador, governador, um homem que tem prefeito, um homem que tem uma história na política e com honradez, com dignidade, com competência. Foi um grande governador de Santa Catarina e eu fico muito feliz de ter ao meu lado o Raimundo Colombo. Muito feliz porque realmente tenho respeito. Mas já que tu me passou a bola, então, eu não sou âncora, mas não posso deixar de dar um abraço no Darley também, e no Walter Nigel, meu companheiro, amigo. E no Hernani Paulo, não? Mas, claro, eu estava falando, do grupo do PSD, o Walter ainda não, tá? Mas parece que é caminho, tá? E o Hernani, que é nosso já futuro. Não sei em primeira mão, aqui ele é pro PSD. E o nosso futuro... Foi daquele jantar suspeito, né, em São Paulo. O senhor é o maior jornalista do Rio Grande do Sul, com respeito ao André que estava por aí, Machado. Então, o senhor anuncia em primeira mão. Agora, Paulo, que alegria poder estar numa mesa corando o programa e temos também o nosso futuro presidente da Assembleia, Hernani Polo, que no dia 13 estarei lá na Assembleia Legislativa às 9 horas da manhã para assistir a posse, participar da posse do Hernani Polo como presidente. Ele está concentrado, viu? Tirou uns dias agora para descansar, para entrar 1000 no dia 13. E o Darley preocupado aqui, com certeza está preocupado com o jogo do Grêmio com o Oeste, que está acontecendo agora, está 0-0, tá? Grêmio com o do Oeste, que o Grêmio ganhando do Oeste tem Grenal para decidir a Copa São Paulo. Tu imagina no aniversário de São Paulo, em plena São Paulo, vai ter um Grenal decidindo a Copa São Paulo. Claro, paridade. Os paulistas não devem estar satisfeitos com isso, não. Não deve, não. E aí, Darley? Que bom. Vamos ganhar, vai dar Grenal lá, vai ser bom. A gente vai revolucionar a cidade de São Paulo agora. A gauchada vai subir toda para lá. Vamos mostrar o que é futebol. Eu não sei onde é que vai ser realizado o jogo final, acho que é na capital, né? A final é no Pacaembu. No Pacaembu. Sempre lá. É sempre lá. Um Grenal lá lota o Pacaembu. Tu acha que não? Eu gosto desse sentimento gaúcho, assim. Mas vem cá, tu quer ser prefeito de Porto Alegre? Não está feliz com o Grenal lá? Não, eu fico tão feliz quanto eu acho que um Baguá lotaria também aqui. Não, aí tu quer demais. Vai lotar Porto Alegre. O Baguá também lotaria aqui, a Arena, Olha, pelo que tem de gaúcho em São Paulo, eu acho que lota. Eu acho que lota. Lota sim. E vai ser muita gente daqui para ir para lá. A gente conhece o fanatismo do gaúcho, né? Mas vamos comemorar o aniversário de São Paulo. Quantos anos está fazendo São Paulo? São Paulo está fazendo 477. É uma história, né? É verdade. É uma história. Hernani Polo, eles querem te ouvir. Obrigado. Nós estamos falando aqui que o Rio Grande do Sul precisa de uma revolução. O Eduardo Leite está tentando, conseguiu alinhar as estrelas, da Assembleia Legislativa através do presidente Lara
do líder do governo, Frederico Antunes, do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, mas ficou por aí. Eu acho que nem o Ministério Público e nem o Poder Judiciário se alinharam àquilo que pretende o governador. Mas, de qualquer forma, tens aí uma importância tremenda, porque a votação vai cair toda na sua mão lá. Esse é o grande desafio, e agradecer a oportunidade, e me sinto muito honrado e privilegiado de ter aqui pessoas com grande capacidade, experiência, e certamente vou aprender muito ouvindo aqui os nossos governadores, Colombo, governador Rigoto, prefeito Kassab, ministro, né, e estar aqui com o meu ídolo, Darley, nosso deputado federal, e o Walter, que com muita frequência... Ídolo como deputado ou como grande astro do Grêmio? Primeiro como atleta, astro do Grêmio, né, e como deputado faz um grande trabalho aí pelo nosso Rio Grande, defendendo os interesses do Estado. E o desafio é grande, sem dúvida, Paulo. Nós todos temos essa responsabilidade, quem faz vida pública, né, e aqui nós temos bons exemplos, né, que fizeram a diferença. Eu acho que esse é o principal papel e a nossa principal tarefa, é nos espaços que nós conseguimos ocupar, né, seja no Legislativo ou no Executivo, né, tive a oportunidade de ser secretário da Agricultura, governador Colombo, em algumas oportunidades estivemos juntos, né, com o governador Sartori, de poder fazer, né, e superar aqueles desafios que os estados e que a vida pública nos impõe, e principalmente em transformar, né, e criar condições de competitividade, porque hoje, né, o Rio Grande do Sul, nosso estado, falávamos anteriormente, enfrenta muitos problemas, né? O governador Colombo conseguiu superar, o governador Rigoto aqui também fez um trabalho na época quando governador do estado, e acho que o desafio é esse, nós nos unirmos, envolver os poderes, envolver a sociedade toda, a responsabilidade é de todos os gaúchos para que possamos superar as dificuldades. Ministro Kassab, aqui no quadro para sucessão marquesana, já tenho, acho que, mais de uma dezena de candidatos. Né? Natural. Já está beirando 2 dezenas. O PMDB é incrível, o PMDB tem como candidatos o Walter Nagelst, que vai sair, obviamente, foi o PSD, já foi anunciado aqui no programa em primeira mão. Tem o César Schirmer, a comandante Nádia, que está de namoro aí ou com os progressistas, mas parece que vai para o DEM. Essa eu acho que é a grande decisão da comandante Nádia, e o Sebastião Mello, que deve ser o candidato, mas passa pela convenção, óbvio. E o candidato do PSD quem é? Ainda não sei. Pré-candidato do PSD. Estamos definindo, mas o nosso sonho é ter o Walter. Jantar já teve. Vinha o Grande, já veio. Falta se abrir uma janela. Mas quem é que abre essa janela? A legislação. A legislação prevê que um vereador só pode mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato no mês de março. Então, no mês de março, nós aguardamos aí essa janela se abrir e surgir pela janela o nosso candidato. E quem é ele? Eu não sei, você sabe, Walter? Vamos aguardar. Está se encaminhando para isso, Walter? Meu querido, eu fico sempre, ministro, nosso presidente, muito honrado de estar aqui, porque eu sou, sem dúvida, antes aqui tinha um programa de um antigo jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que o Paulo Sérgio sempre deu muito carinho, que era o Flávio Alcaraz Gomes, eu era o mais jovem daquela bancada. E agora, de novo, eu faço um paralelo, porque talvez aqui... Acho que é o mais jovem. Entre tantas figuras ilustres, eu sou certamente o mais humilde que está aqui. Eu sou um simples vereador. O quê? É verdade. Porque é mais humilde pelo cargo? Pelo cargo e certamente comparado a ti pelas posses. Tá bom, Walter. Mas eu estou aqui junto de uma pessoa, ministro Kassab, que eu sempre digo e faço questão de dizer, porque eu acho que a gratidão é uma virtude que tem que estar esculpida na alma da gente. Eu tenho enorme gratidão e respeito, que é o governador Rigoto, né? É uma pessoa também, governador Colombo, diferenciada na política, com um espírito público que eu acho que todo mundo tem que ter, com honradez naquilo que faz, com solidariedade, com visão humana. E um dos momentos mais difíceis que eu tive e que todos nós vivenciamos na vida político-partidária, ele foi aquela pessoa que, sem eu esperar e sem ele me dever, me estendeu a mão. Então eu sempre vou levar isso. Eu acho que isso é sempre muito importante. Né? O governador Colombo, que está aqui no estado aqui do lado, que a gente antes falava, dos impostos, da competitividade, dos clusters econômicos que estão ali, agora da tecnologia que está indo para o entorno de Santa Catarina, que o gaúcho, acho que tem que se espelhar cada vez mais no que está acontecendo. O Darley, que é um ídolo do esporte, para todos nós aqui, deputado federal.
o meu querido presidente da Assembleia Legislativa, que se Deus quiser eu vou estar agora no dia 3, né, Hernani, com ele lá na Assembleia, que tem feito uma grande caminhada também, e o ministro Kassab, que eu tive a honra de conhecer, e que eu acho que tem um grande exemplo para Porto Alegre, se a gente vai falar em cidade. Ele administrou uma das maiores cidades do mundo. E revolucionou. Revolucionou e foi reeleito. Tirou os pedintes das ruas, tirou a distribuição disso, daquilo, só credenciado, foi espetacular, limpou visualmente a cidade. A gestão do Gilberto Kassab em São Paulo, não estou dizendo que ele está aqui, eu sempre disse isso e digo isso há muito tempo. Então não é pela sua presença que eu estou. É um sentimento meu. E eu acho que isso talvez seja a grande lição. Nós temos uma cidade que já foi uma das mais importantes capitais do Brasil, com uma história, com vultos históricos e com tudo mais, que se degradou urbanisticamente, que tem alguns esforços, é verdade, não se pode desvalorizar tudo que o atual governo fez, mas tem muitas coisas a melhorar. Agora, Walter, e a gente vai oferecer uma alternativa. Eu acho que a administração da cidade talvez seja a função mais pública, mais difícil, né? Florianópolis, por exemplo, teve um comunista como prefeito. Sim. Meu conterrâneo, gaúcho e de Cachoeira, da minha cidade, o Gândaro, né? Foi um fiasco, né? Lá em Florianópolis. Faleceu, Sérgio. Já faleceu? Bom, estamos falando de uma pessoa, mas de qualquer forma, foi uma péssima administração em Florianópolis, que eu acompanhei até com curiosidade, porque era conterrâneo, né? Mas eu acho que agora se encaminhou Florianópolis nesse sentido, né? E vamos esperar que Porto Alegre também se encaminhe nesse sentido, né? Porque... Não no sentido do comunismo. Não, tá não, vamos bater na madeira. Mas se olharmos Porto Alegre de cima e do Rio, uma cidade espetacular, agora as entranhas de Porto Alegre, é terrível. Hoje, Porto Alegre, como está? Vamos esperar que agora, esse último ano do Marquesan, ele consiga modificar a cidade de Porto Alegre. É uma cidade linda e destruída. É uma pena. É uma pena, lamentável. Aqui do lado da Pampa, nós temos uma grande obra urbana, que é a Avenida Tronco, que está... As obras da Copa. Há 10 anos das obras da Copa, inconclusa. Não se consegue fazer nem a remoção com dignidade das famílias, nem a conclusão de uma simples avenida. Que do lado da Avenida Pampa, nós temos da TV Pampa, nós temos a Vila Orfanatrófio, né, que é uma das coisas que eu sempre falo, o governo do PT perdeu a chance de fazer a requalificação urbana dessas comunidades, que são vielinhas e que a gente podia ter feito isso. Acho que tudo isso que está falando a cidade merece. Precisa. Aqui no Rio Grande do Sul está aqui o governador Rigoto, que ouve aqui quase, ele está toda semana conosco, ouve sempre aqui a reclamação, nós perdemos para Santa Catarina, né, e se estabelece essa discussão. Claro que ainda do ponto de vista de PIB nós estamos à frente, nós temos uma população maior que a de Santa Catarina, hoje com 12 milhões e meio de habitantes, Santa Catarina tem 8, né? 7.200. Considerar 8, né? Mas Santa Catarina Catarina não tem uma capital, ela tem várias capitais, né? E todos polos desenvolvidos, né? E como foi para o senhor administrar um estado como esse que estava sendo alavancado para o sucesso? Olha, primeiro é um prazer estar aqui, Paulo, uma alegria muito grande e compartilhar com todos vocês aqui, dizer da admiração. O Rigoto é uma referência para nós, lá no estado, inclusive, temos uma boa convivência, mas é uma pessoa extraordinária, né? E a gente tem admiração, conhece o trabalho, é uma das principais autoridades no ramo tributário, né, do Brasil, é uma liderança, assim, para a gente, é uma referência, né? É uma alegria estar aqui com o Kassab, que é o nosso presidente, uma pessoa extraordinária. O Walter eu já o conheço, já trocamos bastante ideias, é um homem muito firme. Eu acho que esse tipo de líder, né, com convicção, porque o princípio de tudo é a convicção, né? Então o Walter tem realmente um destaque, eu torço muito por ele. Nós já trabalhamos juntos, né? Fizemos, acho que, boas vitórias juntos na área da agricultura. E esse aqui é o nosso líder, né? Eu sou gremista, então você imagina... Você é gremista? Sim. Nunca falou. Assistir jogo no estádio. Sim, meu pai era gremista e eu... O senhor tem raiz gaúcha? Sim, Antônio Prado, né? De Antônio Prado, na terra do Sartori? Mas não é só por isso, viu? Porque, na verdade, o Colombo, o Raimundo, na verdade, a cidade dele é Lages. Sim, tá? Que é a cidade mais gaúcha de Santa Catarina, quer dizer, do ladinho de Vacaria. Então, tu pega a população de Lages provavelmente tem o Internacional de Lages lá, que teve até um bom desempenho nesses últimos 2 anos, mas vai ver a população de Lages é Grêmio Internacional. Sim. É impressionante. O pessoal ali da Serra Gaúcha migrou para Lages na época da Madeira, né? Então, migração italiana é muito forte. E o antigo governador que era de Laguna, o governador Colombo, sim, ele tinha algum laço familiar com... Não, ele é pré-nome, né? E ele é natural de Laguna. De Laguna,
A minha descendência é italiana e ele é Salles, né? É Colombo Machado Salles, então é prenome Colombo. Ele está com 94 anos. Está vivo ainda? Está vivo. Que maravilha. Problema de saúde, até estou mantendo contato com a família, mas está tudo bem com ele. Me lembro, tem boas recordações. Eu casei em Laguna, né? Casou em Laguna. São as coisas. Olha que legal. É uma bela cidade. Né? Mas Santa Catarina, você colocou bem, uma das riquezas de Santa Catarina é a boa distribuição demográfica, né? Não há uma concentração. Agora a Grande Florianópolis já se tornou uma concentração. Mas você tem polos importantes, né, com características muito próprias. O sul do estado, a região carbonífera, Criciúma, que se transformou na região cerâmica. O litoral, né, que vem mais de uma origem portuguesa, a região de Criciúma, muito de imigração italiana, como é o Rio Grande. Ali a Serra Gaúcha, depois o oeste, que Chapecó hoje é uma potência, está com quase 300 mil habitantes, foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Agora, os senhores sabem que tem os gaúchos migrando para lá, né? O Padilha, até o Eliseu Padilha, que nós estávamos ontem jantando com ele, já está lá em Santa Catarina, veraneando há muito tempo. Ele foi prefeito de Tramandaí, uma cidade litorânea do Rio Grande do Sul. Tem um que deixou Torres e foi para Palmas. Não, eu vou a Torres também. Não falei nome. Não, mas não falei nome. Torres é minha praia e Palmas também. Não falei nomes. Tem um secretário de turismo, um dia eu encontrei com ele no Carnaval. Onde é que está indo, deputado? O secretário, era deputado secretário. Não, vou passar o Carnaval lá em Florianópolis. Secretário de Turismo aqui do Rio Grande do Sul. Maravilha, bela dica. Mas eu fiz a 4ª Casa da Daniela, não existia Jurerê. Lá era uma fazenda e a sede do 12. Estava ali incrustada ali. Eu vi quanto tempo? Em 78 eu vendi e vim para Atlântida, aí ninguém me tira de Atlântida. Eu casei lá e fiz o caminho inverso de uns e outros. Viu? A própria Praia de Jurerê foi um gaúcho que deu força a ela, né? O Pedro, né? Que foi o principal investidor lá. Ele e o Eurito. E o Eurito mora em Cachoeiro do Bom Jesus ainda. Sim. Agora, a economia de Santa Catarina... A nossa Cristina Gadrei, que estava aqui agora, nosso diretor aí, veraneia lá na Lagoinha. Mas realmente, e como está bonito esse ano, muitos turistas argentinos, eu achava que não viriam tantos. E está com um número muito grande, né? Lá em Santa Catarina. Aqui não pinta nenhum. Não, lá está cheio. Ou atrás dos argentinos aqui, viu? Depois daquelas tuas brigas na Argentina, eles não querem mais voltar. Passam reto. Mas lá está cheio de argentino. Mas é engraçado, viu, Paulo? A gente está aqui, o Raimundo, que sabe a diferença de governar um estado como Santa Catarina e governar um estado como o Rio Grande do Sul. É totalmente diferente. O estado de Santa Catarina, o governador Raimundo fala da distribuição demográfica. Primeiro, é um estado que não tem duas metades como tem o Rio Grande do Sul. Não tem as diferenças econômicas que tem no Rio Grande do Sul. Então nós temos a metade norte, a metade sul, que Santa Catarina é um estado com menor extensão territorial, um estado que de repente, inclusive se tu pega a questão de rodovias, que falo muito de rodovias, vê qual é a malha rodoviária de Santa Catarina e qual é a malha rodoviária do Rio Grande do Sul. Mas a Santa Catarina tem vantagens importantíssimas. Aí tu pega um bom governador, como foi o Raimundo Colombo, com um estado que na questão fiscal tem uma situação totalmente diferente do Rio Grande do Sul, e um governador como Colombo tem, como Luiz Henrique, que antecedeu o Colombo, foi um espetacular governador. Mas tem diferenças de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul que são enormes para administrar. E Santa Catarina tem uma capacidade de marketing, meu prezado prefeito Kassab, que não existe. Há pouco o Walter falou na questão tecnológica. Então Santa Catarina está dando primeiros passos na questão de polos tecnológicos e principalmente na região de Florianópolis, fazendo um cluster, uma coisa muito bonita ali em Florianópolis. E passa para o Brasil que Santa Catarina é ponta na questão tecnológica. Sabe quantos polos tecnológicos tem o Rio Grande do Sul? Consolidados? 22. 22. Tu pega um Tecnopuc, tu pega um Tecnocinos, pega esses polos tecnológicos aqui em torno da Fevale, são polos tecnológicos incríveis na união entre empresa, academia, universidade e o governo. São incríveis. Agora, se tu olha o que está fazendo Santa Catarina, parece que Santa Catarina está muito à frente do Rio Grande do Sul na questão tecnológica. Tem um esquema de marketing muito bem feito também. Mas não é só marketing, só para dar uma informação, nós construímos 13 polos tecnológicos com esse conceito, que é um conceito espanhol, em cada região do estado, até para preservar e fortalecer a distribuição demográfica. E as universidades também estão muito nisso. Eu vou dar um exemplo. Você falou de Florianópolis, agora tem Blumenau, por exemplo. Hoje o controle automotivo do mundo
é feito em Blumenau. Quer dizer, todo o controle de estoque da Volkswagen, do mundo inteiro, da Audi, é feito em Blumenau. Nós temos mais de 7 mil pessoas, e aí a gente tem um sistema de treinamento de jovens, né? 7 mil pessoas trabalhando nesse setor de 5 anos para cá. Então, Blumenau hoje já não é mais a cidade têxtil, mas é a cidade tecnológica. É impressionante, eu visitei as empresas lá, e aí é muito do capital privado nesse setor. Mas nós fizemos essa associação, quer dizer, não há como você fazer um polo tecnológico só pela universidade, porque aí fica na teoria. Não há como fazer só pelo governo, porque aí fica na burocracia. Se você consegue trazer o setor privado, aí explode. Que é o que acontece Para aqui. mudar um hábito, governador, ouça esse recado que a Unimed nos traz. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos agora às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais médicos. Não falta médico no Brasil, o que falta é estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos ou faculdades de medicina, acho que curso é meio ideológico, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred, chegou o grande momento. O último sorteio do Unicred Collection é no próximo dia 25. A promoção foi um sucesso e chegou a hora dos prêmios mais incríveis da coleção. Vales viagens e valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 Style, igual a do nosso grande vereador Walter Nagelstein. E o Jeep Compass Sport. Já pensou começar o ano com um desses prêmios? A Unicred está na torcida para que o seu 2020 seja de mais prosperidade. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, Avinhos do Mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E vamos agora ao quadro de saúde, que eu peço ao governador Germano Rigoto, que está quase ocupando a minha cadeira aqui. Ele vem que ele apresenta todo mundo, ele já está todo no programa. Dr. Gilberto Schwartzman. Nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior. Fale, doutor Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Preparado para o verão? Eu só espero que tu desfiles pelas praias de Atlântida bem protegido contra os raios ultravioleta do sol, não é, Paulo Sérgio? E que tu uses roupas adequadas, chapéu e apliques nesse teu corpinho um bom protetor solar, não é verdade? E evites o sol intenso das 10 às 4 da tarde. Tu sabes que nós gaúchos somos campeões do câncer de pele, sobretudo os mais brancos como nós dois. Sermos campeões do câncer de pele não seria o título de campeonato que nós gaúchos gostaríamos de ganhar. Não é mesmo, Paulo Sérgio? Um forte abraço. É mesmo, doutor Gilberto. Aliás, o Marum está precisando desse conselho. O Marum anda na praia agora, ele está de cabelo loiro. O Marum? Loiro. Acho que foi o sol que deixou o cabelo loiro. Ele não, o deputado Hernando Paulo. Mas loiríssimo, o Marum. Não, e com um bronzeado, não foi lá em Itapu que ele se bronzeou daquele jeito, né? Está de bem com a vida. Foi aqui em Atlântida, né? Está de bem com a vida, está muito bem, o nosso Carlos Marum. Agora, em Santa Catarina, a gente fala. Aí, o que acontece na eleição? Vai lá e ganha um militar bombeiro, um major bombeiro. Só porque era militar. Eu acho que só porque era do PSL. Será que foi tão forte assim a influência do Bolsonaro no país? Foi, né, Paulo? Foi uma onda, né? Foi. Uma onda no Brasil inteiro, onde nós tivemos dezenas de parlamentares se elegendo, alguns governadores. Santa Catarina, a avaliação do Colombo era a melhor do Brasil. Melhor do Brasil. Mas ele deixou o barco antes. Não, mas não foi por isso, não. Até porque Não, foi o fenômeno do 17 mesmo. Parece que foi o maior índice do Bolsonaro no Brasil foi em Santa Catarina. O pessoal mais conservador ali de algumas regiões, teve regiões que ele fez 85%. Fez mais que o Rio Grande do Sul aqui. Mais. Foi uma manifestação nacional de vontade de mudar para uma postura... O antipetismo.
o antipetismo, tudo desaguando no Bolsonaro. Naquele momento ele estava no lugar certo. E como é que está o PSD nesse alinhamento com o governo federal? De independência, não somos da base, mas toda a pauta do governo que tem convergência com aquilo que acreditamos que seja melhor para o Brasil, nós não apenas votamos a favor, como trabalhamos para que sejam aprovadas. E a pauta econômica do governo, na grande maioria das vezes, tem sido bastante próxima daquelas ações que a gente defende. Então a relação é boa, de independência, e esperamos que continue essa pauta, não é? Porque o Brasil precisa desestatizar, as privatizações têm que acontecer numa velocidade maior. Parabéns. Eu acho que tem que privatizar tudo, até a saúde e educação. A inflação continua sob controle, isso é muito importante que continue, e os juros, acho que agora eles vão cair mais lentamente, mas que não subam, não é? Sim. Porque tudo isso aí cria condições associadas à estabilidade política do Brasil, que é muito importante, para que a gente possa retomar o desenvolvimento. Porque o grande problema do Brasil hoje, Paulo, todos aqui sabem, é o desemprego. 12 milhões de desempregados, se você fizer uma associação de cada um deles... o Rio Grande do Sul inteiro desempregado. Não, mas não é só isso. Se você associar... Isso que aparece, né? Cada desempregada, pelo menos 3 pessoas, porque sempre tem a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe, você tem 50 milhões de pessoas, no mínimo... Não sei se você viu o Dória dizendo que o Brasil tem 60 milhões abaixo da linha de pobreza. O número chega a tanto? Eu acredito que talvez seja um pouco exagerado, mas é um número muito grande. Não. É uma tristeza. Isso que nós temos que recuperar no país. Isso só com desenvolvimento. E o senhor está se preparando para ser candidato à presidência da República? Não. O Eduardo Leite esteve aqui e disse, olha, a minha trajetória, eu quero me candidatar a presidente da República. Não, o nosso objetivo agora... Não, isso aí não é problema nenhum dizer. Não sei, o nosso foco agora é preparar o partido para as eleições do ano que vem. Nós estamos com uma nova legislação que impede coligação não proporcional. Esse impedimento nos leva a ter candidatura própria no maior número possível de cidades, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul e em todo o país. E daí, com o partido consolidado, vamos discutir com os seus líderes qual é o caminho para 2022. O Zé Paulo Cairoli já saiu do partido? Zé Paulo... Cairoli? Não saiu, não. Não saiu? Não, o Cairoli é um amigo querido, ele... Pô, ele tem uma admiração pelo senhor que é... ele é uma figura ímpar. Ontem ainda estávamos lá, ele elogiando. Uma pessoa que deu a sua contribuição, ele perdeu a motivação de estar à frente de questões partidárias, políticas, por N motivos, e é respeitável que ele tenha a sua posição, mas continua torcendo para o sucesso do partido. Mas ele tem um monte de partido namorando ele aí, né? Mas ele continua... Conversa com o PP, conversa com o PSL, tá com o partido namorado lá do General Mourão. Mas ele está conosco. Tá, não, sem problema nenhum. Tá bom. E o Danley, qual é o teu objetivo político, Danley? Não vai querer ficar a vida inteira como deputado federal, né? Não, se quiser, fica até. Eu sempre digo, eu não tenho muita habilidade, eu digo, pro executivo. Eu me sinto muito bem no legislativo, é o que eu gosto, né? Olha, a coragem dessas pessoas que querem o executivo, eu admiro muito, mas eu não me vejo nesse caminho, né? Vejo o Walter preparado, pronto, apto para se tornar prefeito de Porto Alegre, mas não consigo me ver em momento algum na posição do... E como presidente do Grêmio, tu te vês? Aí sim. E essa, na verdade, eu comecei a me ver assim quando eu estava com uns 18 anos de idade, eu comecei a me ver nessa posição. É mesmo, tio? Já pensava tava lá no nisso. Juvenil, já olha esse papai. Um dia você é presidente do Grêmio. Olha o tamanho disso aqui, né? 60% desse estado aqui vai estar comigo. 60, governador? Não, acho que não é tanto. Tá, 55, exagerando. Vamos ser bonzinhos, 55. O governador é torcedor do Caxias, eu conheci ele, é jovem, lá, presidente da Toca, né? Que Toca, rapaz? Como é o nome da torcida? A torcida organizada do Caxias é Tosca. Tosca. Eu não sei, como eu não tenho time, eu não sei. Aliás, e o Caxias que está jogando agora, às 8 horas, com o Grêmio. Do Darley aqui na Arena, abrindo o Campeonato Gaúcho. Grená. Grená do Povo. Mas eras flamenguista antes, porque o Caxias resultou da fusão do Flamengo com o Juventude. Meu pai era Depois Flamengo. Romperam e o Flamengo continuou Caxias. Exatamente. Meu pai era Flamengo.
Maravilha. E hoje eu torcendo para que o Caxias, quem sabe, cometa um crime aqui na arena. Acho difícil. O respeito pelo Caxias é tão grande que o Grêmio vai jogar com o time titular. O time titular? Colocou o time titular. O Renato chegou, já colocou o time em casa, titular. o jogo também não é... Não, se fosse lá em Caxias, seria time reserva, pode ter certeza. Pois é verdade. Vai botar os guris jogar lá, lógico, né? claro. Deixa treinar. Mas e o senhor, governador Raimundo Colombo? O que o senhor vislumbra para o seu futuro político? Olha, a minha grande ansiedade é com a situação do país hoje, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. E desafios que se nós não vencermos, a gente compromete o futuro do nosso país. Então, o meu desejo é de contribuir. Eu estou dando a minha contribuição na Fundação de Estudos Políticos. Eu acho que os partidos políticos no Brasil, eles se perderam um pouco, eles ficaram apenas uma máquina eleitoral. E a preocupação do Kassab também, eu tenho trocado ideias com o Rigoto, enfim, é fazer com que os partidos, além de ser uma máquina eleitoral, eles sejam uma base intelectual da sociedade. Eu acho isso fundamental na evolução do processo político. E um espaço para o novo em tecnologias, novas oportunidades para a pessoa, para a gente reoxigenar, né, e reconstruir o quadro político brasileiro. Nós não vamos construir um país melhor, um país livre, sem a atividade política. Então eu vou continuar nessa jornada e nesse momento o meu desejo é ajudar a eleição municipal. Nós corremos o Brasil, né, Kassab, em todas o Nordeste, fizemos todos os estados e estamos tentando ajudar nesse sentido. Lá em Santa Catarina vamos participar. Eu não sou candidato, né, na eleição municipal e vou ajudar o nosso pessoal a ter um bom desempenho. Quem será o candidato lá em Santa Catarina pelo PSD? Já está definido? Ao governo? Ao governo municipal, prefeitura. Em Florianópolis nós temos alguns pré-candidatos, a gente está na fase da definição, como está aqui agora, tem toda essa questão de janela, de arrumar. Nós estamos aí com uns 150 candidatos, são 295 municípios já definidos, né? Mas a gente vai aumentar bem esse número. Perfeito. O governador Rigoto, que andou ali arranhando a candidatura à presidência, ganhou uma convenção e foi vítima do Eduardo Cunha. O Luiz Henrique era fã número 1 dessa candidatura do Eu não vou dizer nem quem assinou. Quem assinou, que era o coordenador de campanha dele, estava comigo ontem, assinaram um acordo de coeficiente, festejando à noite. Ganhamos a convenção, aí veio a notícia, não, o garotinho ganhou. Mas como? Que é isso? Não, era um tal de coeficiente lá que deu a vitória para o garotinho. Coeficiente que o candidato não sabia, que tinha sido acordado entre os coordenadores de campanha. Coordenador do garotinho era o Eduardo Cunha. E o seu coordenador nem vão falar. Né? Bom, mas o que acontece é o seguinte, essa questão... Ele está nos assistindo. Essa questão da presidência da República, eu acho que hoje saiu uma pesquisa onde o presidente Bolsonaro aparece com 29%, o ex-presidente Lula, que em princípio não tem como ser candidato, aparece com 19%. O Sérgio Moro com 3% ou 4%. Agora, me perguntaram hoje, o que representa essa pesquisa? Nada, absolutamente nada. Quer dizer, nós estamos muito distantes de 2022. Mesmo para a eleição municipal, Paulo, as pedras não foram colocadas no tabuleiro. Qualquer pesquisa que se faça em qualquer município hoje não representa aquilo que poderemos ter daqui a 3, 4 meses. Para a presidência da República, então, nem se fala. Eu não tenho a menor dúvida que se o presidente Bolsonaro tiver a economia com recuperação de emprego, como diz o presidente Kassab, o ministro Kassab... Lógico, tem premonição aí. Se consegue... O presidente Kassab. Se consegue... Não, o presidente Kassab é presidente do PSD. Sim, mas pode ser uma premonição isso. Bom, isso com certeza. Mas acontece o seguinte, tu pega, se o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro chegar em 2021, 2022... com a economia crescendo mais do que os 2,5% do PIB que está previsto para esse ano. Tem que crescer 4%, 13,5%, 4% do PIB. Recuperando emprego e renda, eu não tenho dúvida, ele é candidato fortíssimo para ganhar a eleição. Ao contrário, eu não estou nem falando em outros problemas que pode ter o governo, eu estou falando em economia. Se a economia não crescer, se o desemprego não for reduzido, as taxas de desemprego, se nós não tivermos efetivamente, ele está totalmente prejudicado no processo de reeleição. Então é muito cedo, é muito prematuro para se falar em 2022. Os partidos ainda vão... Não se sabe, por exemplo, se o centro
Hoje existe uma polarização entre direita e esquerda. O centro vai conseguir se aglutinar em torno de uma candidatura? Qual será essa candidatura? Não se sabe. Né? E é isso que vai definir o que vai acontecer em 2022. Eu acho que esse debate ele é totalmente inadequado e inoportuno. Porque é um governo que está começando a gestão. Você antecipar um debate eleitoral daqui a 3 anos, a eleição em 2022, o Brasil precisando retomar o crescimento, a geração de emprego, aí você começa discutir uma reeleição de quem será candidato, quais as composições, quer dizer, vamos focar no Brasil. Tu não pode impedir. Vamos superar. Hernani, tu não pode impedir, mas tu não pode impedir que faça uma pesquisa. Agora não tem que se valorizar muito uma pesquisa como essa e ficar fazendo, conjecturando que esse resultado pode significar alguma coisa. É como os municipais, né? Se esborou isso rapidamente na eleição passada, essa época, um ano antes da eleição. O atual prefeito sequer figurava nas pesquisas e lideravam aqui em Porto Alegre as pesquisas 2 candidatas, que na hora da eleição sequer para o segundo turno foram. Ué, quem esperava que o Bolsonaro ia se tornar presidente da República, não é? Até um ano antes da eleição. Em 2015 já previa isso. Aqui no programa. Aqui no programa, ele esteve aqui comigo, veio, eu fiz uma entrevista com o General Mourão, que era comandante militar do Sul, com aquela entrevista que o General Mourão disse horrores aqui, da Dilma e companhia. O Bolsonaro, a Veja, inclusive, fez 2 partes. O Bolsonaro me ligou pedindo para botar entrevista no site dele, colocou, o governador lembra disso, e pediu para vir ao programa. Isso foi em 4 de agosto. Eu fui esperar ele no aeroporto, eu fiquei impressionado, tinha uma massa esperando ele no aeroporto. Depois ele veio outras 2 vezes aqui e crescendo aqui no Rio Grande do Sul. E a gente observava isso nacionalmente. 4 de agosto de 2017? 2015. 2015. Mas essa depois posição... ele veio 16, veio 17. Mas de qualquer maneira ele estava com 10%, 11%. Essa posição do presidente Kassab, do PSB, ela precisa ser elogiada e reconhecida, do PSD, de apoio ao governo, mesmo não estando na base. Isso é pensar no Brasil. E eu entendo que essa filosofia, ela deve nos pautar, porque o processo eleitoral, ele tem dia, tem hora para acontecer. Passado a eleição, muitas vezes fica nesse debate um longo período, discutindo e não se supera isso. Né? Apesar de todas as dificuldades, e nenhum governo, por melhor que seja, vai acertar 100%, nós precisamos acreditar e apoiar o governo que está no poder. Porque dando certo e o país crescendo, é bom para toda a sociedade. Na verdade, é totalmente incoerente, só desculpa a parte, você votar contra naquilo que você acredita, só por ser oposição. Pois é. Mas tem muitos que fazem. Infelizmente. É uma incoerência. Até porque, às vezes, estando no governo, propõe aquilo. Quando vira oposição, acaba criticando aquilo que é proposto. Né? Quando o governante pode ser candidato à reeleição, o processo de sucessão é mais claro. E quando ele se posiciona já no início como candidato à reeleição, ele antecipa o processo. E isso foi o que aconteceu agora. Aqui no Rio Grande do Sul, não, a tradição é 0 de reeleição. O governador Jamil Lingoto foi vítima dessa tradição aqui no Rio Grande do Sul. Agora, essa questão de posicionamento, veja o que o governador Sartori disse aqui, disse no programa aqui, disse: eu me arrependo de muitos votos que eu dei na Assembleia. E hoje no Executivo eu vejo o quanto prejudicou a sociedade gaúcha. Mas o quanto prejudicou a governança do Estado. O próprio partido do governador Eduardo Leite, na questão das privatizações, um ano antes do final do governo do governador Sartori, votou contrariamente a posições que hoje defende. Né? Exatamente. Votou contra lá atrás para votar a favor agora, a mesma situação. Não, e o estranho é o seguinte, né? O estranho é o seguinte, a democracia sempre, a coisa bonita da democracia é essa possibilidade de uma rotatividade no poder, de mudar, de alternância de partidos no governo. Não. E acontece que parece que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas não se dão conta que um governo passa, que o Estado é maior do que o governo e que amanhã alguém que está votando de uma forma irresponsável, e que se estivesse na função do governador poderia estar enviando o mesmo projeto para a Assembleia Legislativa, que está recebendo voto contrário porque está numa postura de oposição, é irresponsabilidade, está votando contra o Estado e está dando um tiro no pé, porque amanhã poderá ter que assumir o governo com consequências muito ruins pelo voto que está sendo dado de forma irresponsável. Então é triste isso, Paulo, porque na verdade tu vê incoerências de pessoas que estavam no governo e que terminam indo para a oposição e votam diferentemente daquilo que faziam ou que defendiam no governo.
Da mesma forma, estava na oposição, tinha uma postura contra tudo que o governo determinava, fazia ou mandava para a Assembleia Legislativa, e chegando ao governo, muda de total. Com discursos, né? Os discursos, tudo. Mas a origem desse desequilíbrio vem da estrutura partidária brasileira. Quem tem 33 partidos não tem nenhum, né? Não tem nenhum. E como você não tem partido, você não tem regras para cumprir. Eu acho que ter oposição é tão nobre quanto ter governo, né? Precisa ter os dois. A passada ela demonstrou, e foi um fenômeno realmente da mudança, de dar uma nova guinada, né? Explodiu, e muitos eleitos foram vítimas desse processo. Eu acredito e acho que o governo federal montou um time da melhor qualidade possível, né? Tem os seus erros, tem as suas dificuldades, mas está tentando conduzir o Brasil para o melhor caminho. Eu acredito, aposto. O Bolsonaro tem 4, 5 minutos ali do melhor nível. Aí pega o ministro Tarcísio, pega a Tereza Cristina. Se olhar de maneira geral, é um ministério, um time qualificado. De primeira linha. Mas também tem alguns... Só um pouquinho. Não posso concordar com a posição do presidente Hernani, né? Eu acho que ele não montou um time geral de alta qualidade. Ele montou um time, por exemplo, na área econômica, capacitado, excelente, com o Paulo Guedes comandando, Sérgio Moro, o grupo de militares competentes, eficientes, o ministro da Infraestrutura e da Agricultura, mas em compensação, tem ministros que não deveriam estar no ministério. Mas é difícil, né, governador, você acertar. Tanto que os erros que estão sendo cometidos... Ou o governo federal, você conseguir ajustar nesse número grande de partidos, você conseguir equacionar um ministério nota 10 para todos. Eu estou falando de forma geral. O Ministério das Relações Exteriores é o pior da história do Brasil, né? Nós estamos brigando com o mundo árabe, que compra todos os produtos nossos, né? E aproximando de Israel sem nenhuma necessidade, lutando para transportar, para entrar numa briga religiosa que não foi necessária. Fomos embarcar no apoio à Argentina, totalmente desnecessário, para o candidato que perdeu. Fizemos uma aposta equivocada na relação com a China, que está difícil de consertar. Os concertos do mundo externo, o Brasil está com a política totalmente equivocada. O Ministério da Cultura deu no que deu. O Ministério da Educação dando tiro no pé, uma tragédia. Então, a gente tem que analisar o que está dando certo. Uma coisa que nunca se imaginou, que o Ministério das Relações Exteriores fosse ideológico. Ele já há bastante tempo ele é ideológico, não pode. Não pode ser. Mas olha o que foi o nosso, o Marco Aurélio aqui, o gaúcho. O que fez pelas relações exteriores do Brasil. Agora, inegavelmente, a parte econômica, a própria saúde está indo bem, a agricultura está bem, a infraestrutura, o Tarcísio, é uma unanimidade. É um belo ministro. É unanimidade. A gente está se fazendo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio. Mas quando a gente fala, viu, Paulo Sérgio, quando a gente fala do que a gente está louvando aqui de coisa positiva em Santa Catarina e em São Paulo, que é a locomotiva do nosso país, economicamente, puxa o país para frente. Santa Catarina, que se constrói lá em cima de um modelo de pequenas propriedades, logo em seguida de cooperativismo, e que isso vai mostrando que é o modelo correto, e hoje é um estado empreendedor, onde o empreendedorismo, o esforço, estão mostrando que são premiados, e está se desenvolvendo tanto. Então, o que o governador Colombo falou, o que o governador Rigoto falou, o que o presidente Kassab fala da questão dos desempregados, eu quero contrastar não, traçar um paralelo com o discurso do presidente americano no Fórum de Davos, eu acho que foi ontem. Porque o Trump também tem essa linha de conflito, tem essa linha de radicalização para um lado, mas ele conseguiu dar uma resposta na questão econômica nos Estados Unidos e projetar de novo aquele, segundo o que ele falou, e que é verdade, o grande espírito empreendedor que forjou a América. E hoje, com todos os problemas políticos dele, a única coisa que garante a possibilidade da sua reeleição no Deep America, que eles chamam na América Profunda, é exatamente a pujança da economia e o discurso nacionalista que trouxe para dentro. Só tem uma coisa, olha aqui, aquele baixinho lá da Coreia do Norte, um baixinho significante, da Coreia do Norte, país eco, comunista, colocou o Trump de joelhos. O Trump foi 3 vezes lá para se encontrar com o baixinho. 3 vezes. O que faz o Danley? Uma bomba atômica, hein, tio? Mas é uma bomba atômica. Incrível, tio. Hein? Mas é uma bomba atômica. Mas tu vê o que faz uma bomba atômica? Com tecnologia balística. Não resolveu. E o baixinho, o baixinho não é fácil, rapaz. Nós estamos agora com o Gimo, que estava de aniversário. Está de aniversário essa semana, Gimo aí, fazendo mais de 60 anos de vida. Uma empresa fantástica aqui do Rio Grande do Sul, né? Tu gostas do Gimo Penetril, né?
Tu já prefere o cupim. O Gimo limpa vidros. Eu prefiro o limpador de superfícies aqui. O cupim, o que tem de cara de pau pro Gimo Cupim aí é uma coisa impressionante. Qual é o seu Gimo preferido? Olha, eu acho que toda a linha da Gimo é boa e é uma empresa gaúcha, uma empresa que cresceu absurdamente nesses 60 anos e ela está espalhada pelo Brasil todo hoje. Tu encontra em qualquer mercado do Brasil, tu encontra os produtos Gimo. Então, uma empresa nacional e até internacional como a Gimo, tu não tem que elogiar um ou outro produto, é a linha toda. A linha toda. Um abraço ao Luiz e ao Júlio Morandi aí, a família toda. Vamos então, ponto final com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Desencravante, é? Agora eu vou começar com o Darley. Teu ponto final, Darley. O teu tema é livre aí, Darley. Pode falar. Não, até na presença do Grêmio, não tem problema. Não, eu venho aqui... E o Romildo é assistente e participa aqui do programa. Outro dia, muito bom. O Luciano Hang inaugurou aqui o atrasômetro em Capão da Canoa e botou uma série de impropérios ali e o Romildo... Ontem liberaram a licença ontem. Liberaram, né? Por livre espancada à vontade. Mas tinha algumas coisas lá que aí o Romildo botou dizendo que a van destrói e não sei o que, papapá. Aí o Luciano me ligou, mas quem é esse Romildo Bolsonaro, o presidente do Grêmio? Disse, pô, não vou falar nada, meus dois filhos são gremistas. Não, aqui eu apenas agradecer a presença do nosso presidente nacional aqui no estado, do nosso governador, sempre governador Raimundo Colombo, né, nesse momento importante do partido de crescimento e mais importante, a gente fica aqui falando, não, o Walter vem, não vem, vindo ou não vindo. Já foi, rapaz. Para mim já foi, mas vindo ou não vindo, o importante é assim, ó, que nós estamos felizes porque nós vamos ter a possibilidade de ter um candidato em Porto Alegre capaz. E eu coloco na mesa contra qualquer partido, quem tem uma pessoa que tem 4, 5 mandatos de vereador e conhece Porto Alegre tão bem quanto ele. Então eu acho que o PSD tem muito a ganhar caso na janela o Walter venha. E pode ter certeza, se vier, será nosso pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, preparado, pronto e com capacidade. Walter. Presidente, o senhor sabe que a gente caminha aqui pelas ruas, supermercado, e as pessoas nos encontram e vêm aqui o programa, né? E a audiência é fantástica, Darley. Então quero aproveitar, ao te agradecer as tuas palavras, muito generosas, e agradecer a tua confiança, a tua parceria. Dar um abraço no Gerry, no Carlos Peixoto, que é motorista, que eu andei com ele outro dia. Vamos achar aqui a Bernadette, o senhor José Luiz, enfim, a todo mundo que nos assiste aqui. Dizer que eu fico muito feliz e inspirado nesses exemplos desses homens públicos que estão aqui. Um prefeito que mudou a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, e que serve de inspiração. 2 governadores que para mim servem de inspiração, homens públicos que servem de inspiração, e dizer que a gente tem que trabalhar na política com esse espírito público. No meu caso, de querer consertar a cidade, a minha inquietação, governador Colombo, eu sou inquieto, é que eu olho um buraco, eu olho uma rua mal pavimentada, eu olho um concerto mal feito, eu olho aquelas coisas que estão no dia a dia da vida da pessoa, a praça mal cuidada, a grama mal aparada, e eu tenho essa vontade de zeladoria. Mas então tu nem tem dormido de noite? Não tenho, não tenho. Eu tenho essa vontade permanente de zeladoria, de querer arrumar as coisas, de ter um programa de qualidade que cuide disso, de saber na semana seguinte se isso foi feito. E se tiver essa oportunidade, não é momento ainda, haverá de ter um momento, certo, né? Isso que o Darley disse, que eu fico muito alegre. Eu me sinto preparado porque eu fiz um estágio que eu acho que é necessário, e o senhor conhece isso, já foi prefeito, é necessário para quem quer ser prefeito. Tem que passar por isso, tem que viver o que tu falou lá no início, a entranha da cidade. Entrar aqui na Vila Limite, tá lá no Sarandi, tá lá no Lami, tá no extremo sul. É a cidade dos zumbis, humanos que andam zumbizando pela cidade, como diria o Raul Seixas, né? Ali na Voluntários da Pátria é terrível, nem lembra. Eu olho a tia, quando eu dou umas voltas em Porto Alegre, quando vem alguém de fora, outro dia veio os americanos aí. O ministro passou chegando pro almoço e passou na rua e perguntou. Ali é uma lugar. Olha só. Levaram ele lá? Passou do aeroporto. Eu vim agora no carro. Uma volta enorme. Eu vim agora no carro e falei pro ministro. Ali é uma coisa que há 3 anos já podia estar funcionando, que nós deixamos pronto, que é o maior programa de revitalização urbana e reconversão econômica da história dessa cidade, que é o Master Plan do 4º Distrito. Aquela vila que está ali, que infelizmente é isso, é uma cracolândia, uma ferida aberta,
Aquelas pessoas podiam ter sido qualificadas como encanadores, eletricistas, nos cursos de qualificação integrados a uma nova economia que, se Deus quiser, vai acontecer naquele bairro que tem tudo para acontecer. Verdade, Paulo? Olha, Paulo Sérgio, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo pessoas experientes. Eu, aliás, ouço muito a experiência, porque ela nos ensina, ela nos ajuda, né? E quem faz vida pública, eu entendo que tem que valorizar, né? Aqueles que passaram, que ocuparam funções relevantes, e nós temos aqui 2 ex-governadores, um ex-prefeito, ex-ministro, e hoje se discute muito a velha política, a nova política, e eu sempre defendo que nós temos que fazer a boa política, reconhecer e valorizar. Nós temos políticos do passado que muito fizeram e que ainda muito fazem, assim como nós temos que saudar a renovação, que ela é sempre muito bem-vinda, né? E realmente, governador Colombo, Santa Catarina tem muitas ações que nos servem de modelo, em que pese o governador Rigoto colocou as diferenças que nós possuímos aqui, enfim, em termos de questão demográfica, nós temos realidades diferentes, mas nós temos que pegar esses bons exemplos, e esse é o nosso grande desafio, né? Buscar aquilo que deu certo, experiências em outros lugares. São Paulo também é uma referência, e fazer com que o nosso Estado possa retomar essa capacidade, né, de empreender. Nós somos um povo empreendedor, e eu acho que o esforço deve ser colocado, né, e toda a energia nesse sentido e nessa direção. Governador Colombo, agora fiquei me lembrando do Lazier. Sabe onde é que está veraneando o Lazier Martins? Na Barrinha. Olha, que bom. Está lá na Barrinha. Ele e toda a família. Estou entregando agora que os caras que veraneiam lá em Santa Catarina, em Derlei. Eu estou há 18 anos em Xangri-Lá ali junto contigo. Ah, né? sim, te incomodando. E jogando na ponta. Ele joga, o Derlei joga no ataque, não joga no gol lá. Não, amanhã de noite estou lá no Dodge já. Ah, vai lá amanhã? Vou lá jogar. É tudo, é Leon, o Cavani, o Tinga. Todo mundo, vai todo mundo para lá. Maravilha, vamos estar lá. Mas é um prazer, Paulo, estar aqui, é um privilégio para mim poder conviver e compartilhar esses momentos, né? Nós, catarinenses, temos uma admiração muito grande pelo Rio Grande do Sul também, né? Sempre foi um estado de referência para nós, e continua sendo. Eu acho que existe um problema público, sobretudo do custo do estado, dessa questão fiscal do Rio Grande do Sul. Agora, o estado do Rio Grande do Sul, a economia, ela continua robusta e dando um banho e ensinando todos nós, né? Eu acho que nós estamos muito integrados, né? Para nós, assim, a gente sempre colocou que o Santa Catarina é o 0 da 101, né? E isso nós queremos superar para ficar 111, né? Ficar muito parecida, é isso que a gente quer. Mas nós temos uma admiração, um respeito. A história política do Brasil nasceu, se fortaleceu, e o Rio Grande do Sul tem uma presença que ajuda o Brasil, né? Eu, como deputado federal, como senador, a presença do político gaúcho, as suas posições, a sua independência, a sua capacidade de comunicação. Vocês fazem isso todo dia aqui, né? Então, eu não acho que não Hoje tem... nós só estamos fazendo isso. Talvez esse negócio é bom que tenha, né, esse debate, mas também que se unam para conseguir alcançar os objetivos. Mas essa ansiedade a gente percebe e está muito claro. E com líderes como o Rigoto, como o Walter, como o Hernani, como o Danley, porque quando a gente vê o Danley como um jogador de futebol, eu não imaginava que ele ia tão rapidamente, né, Kassab, tomar essa liderança e essa proporção. O Danley não bateu ninguém lá em Brasília ainda. Mas está liderando muita gente. Está mudando. Agora o Danley paz e amor. Já te falei, só te incomodava tu. Assim não, eu criticava quando ele bateu. Aliás, ele bateu em 3 árbitros, ele bateu em 2 jogadores, bateu em repórter. Não, jogador mais. Ele deu uma cabeçada no dirigente de futebol aqui, deu um soco, o cara caiu lá no Paraguai. Melhores amigos. Aí o que? E aí como é que foi? Não, ele me deu sem querer. Não. Mas o homem está fazendo um sucesso lá em Brasília. A minha crítica a ele foi essa. Exato. Mas a crítica foi quando eu dei uma cabeçada num juiz. E o juiz não viu. E o juiz não viu. Tu não foi expulso. Não, é que o jogo tinha acabado, eu acho. Não tinha acabado. Não? Tava um entreveiro lá. Se tivesse o VAR... Ele deu a cabeçada do juiz reserva. Se tivesse... O juiz reserva e os árbitros... Aí o corporativismo fala alto, que o Paulo Sérgio foi juiz de futebol. Se tivesse VAR, eu não jogava futebol. Não passaria. De jeito nenhum. Viu como é que é, hein, Paulo Sérgio? Se tivesse VAR, eu não teria jogado futebol, eu acho. Eu acho que tu e uns quantos aí. Tem uma turma grande. Mas não faria, aí não faria. Para ver a importância do VAR. Governador Rigoto. Só para dizer da alegria de receber o nosso prefeito, o nosso ministro Kassab aqui no Rio Grande do Sul, ele que teve uma parceria, ocupando ministérios, uma parceria muito grande com o nosso estado e sempre colaborando, ajudando o Rio Grande em tudo que ele pôde ajudar, então fico muito feliz. O Raimundo Colombo, uma pessoa que eu
tenho uma relação muito próxima de muito tempo e um carinho, um respeito enorme sobre ele. Então, eu fico feliz de ter participado do programa hoje com essa mesa tão qualificada. Tá? O Darley está me devendo um almoço, mas eu acho que ele vai marcar o nosso almoço ainda, né? E o Walter, que se for candidato, eu quero desejar todo sucesso para o Walter. A nossa relação é muito próxima, e se o Walter deixar o MDB e buscar o PSD, é porque ele tem um projeto de vida, e um projeto que ele encontra no PSD todo um espaço enorme para construir, para dar... por exemplo, o pai do Walter, Kassab, foi uma pessoa que eu sempre tive um grande respeito por ele. Nós não éramos do mesmo partido, ele era PDT, eu sempre fui do MDB, e nós trocávamos ideias sempre que podíamos. Eu tinha um respeito enorme por ele, e o Walter... Foi chefe da Casa Civil do Alceu Colares. Do Alceu Colares, e o Walter dá seguimento a esse trabalho do pai dele, do Matias. Então eu fico muito feliz de ver o Walter ao lado de vocês, triste porque realmente se o Walter sair, mas ele sai pelas circunstâncias. Eu próprio tenho meus descontentamentos enormes, e vocês sabem disso, com os rumos do PMDB Nacional. Muito grandes meus descontentamentos com os rumos do PMDB Nacional. Acho que... O PSDB está à disposição. Não, mas o PSD está à disposição. A relação que eu tenho com o PSD é uma relação muito próxima de muito tempo. Agora, a gente sabe que as dificuldades que tem no Rio Grande do Sul, eu principalmente com a relação que tenho na base do partido, que tive ao longo da minha vida, quer dizer, qualquer mudança tem que ser uma construção muito forte e com muita compreensão dessa base. Então eu fico muito feliz de estar ao lado de vocês aqui. Agora falar no pai do Walter, o Matias. Faria aniversário dia 20 agora, meu velho querido. Nós jogando lá na praia, só não tinha o Gil Dodge, não tinha ido pra lá no Jamil o jogo ainda. E eu dei uma chegada por trás nele, daquelas fraquinhas, né? E ele me olhou e disse: eu vou sair do jogo para não brigar com um amigo. E saiu, me deixou um pincel na mão, me destruiu. Eu não dormi de noite por causa do Matias. Pô, mas me deu uma lição de moral. Que atitude. Foi quase um nocaute. Puxa vida, mas nunca mais bati nele também. Né? Nele, não, claro, os outros eu tinha algumas vítimas minhas também. Ministro Kassab, prazer, estou aqui imenso, eu não sabia a alegria que eu tenho por estar aqui, até porque sempre fui seu admirador. Obrigado. E não estou dizendo isso aqui, não é confete, serpentina nem purpurina de cor presente. As pessoas que me ouvem há muito tempo perguntam ao próprio Cairoli aí, que é uma pessoa que sempre ouviu de mim isso aí. Porque na época eu ia muito a São Paulo e admirei o trabalho que o senhor fez em São Paulo. O senhor arrumou São Paulo. E se a cidadão aqui fizer o que o senhor fez em São Paulo, seguir aquilo, já teremos uma outra cidade. Que ótimo, e fará. Mas eu quero lhe agradecer, muito feliz de estar aqui com você. Também tenho uma admiração, uma estima por você. Quero registrar a alegria de estar com companheiros tão qualificados. Dizer que eu, o Colombo, o Ricardo Patá, nós viemos aqui numa missão partidária. Qual é Aliás, ele está aí conosco, né? O Ricardo Patá, sabe, que foi meu companheiro no Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidência da República. Um abraço aí. Isso. Grande abraço para ele. É o presidente da UGT e preside nacionalmente o PSD Movimentos. Mas a nossa missão é partidária. E por que essa nossa caminhada por todo o Brasil? Porque a eleição do Bolsonaro, ela mostrou o quanto é importante um partido. O sistema partidário hoje está falido, né? Está moído, e nós temos que rapidamente reconstruir os partidos. E felizmente o Congresso teve a sensibilidade de fazer uma nova legislação que impede coligações proporcionais, que estabelece cláusulas de desempenho e que nos força a trabalhar muito para colocar lideranças com efetivamente ligações com a sociedade, qualificadas, para que a gente possa sobreviver a essa transição e com isso ser um dos poucos partidos que vão ficar no Brasil, para daí sim cada partido ter uma cara, uma ideologia, e com isso nós recuperarmos de parte do eleitor, da sociedade, o respeito que nós, partidos políticos, perdemos. Não adianta irmos para a aventura com aventureiros. Temos que fazer partidos, lideranças, e com isso nós criarmos um caminho político para o Brasil, porque a solução sempre é na política. Obrigado, Paulo, uma alegria estar aqui. O seu Geton
vem lá de Pelotas. Olha só. Da Zezé, uma empresa tradicional aqui, um folhado de maçã e canela. O senhor está levando agora em nova embalagem. Olha só que beleza. Tu leva lá pro Eduardinho para mim. O Eduardinho é meu mimoso. Tá jogando nas escolinhas do Grêmio lá, sabia, Walter? Não. O Eduardinho, Teu fã. E joga muito bem, Walter. Obrigado, meu querido. Obrigado por tudo. Pô, nada, o senhor é campeão. O senhor é meu guru. Não dá para dizer aqui. O governador de encontro revela que tem neto aqui, as ações dele despencaram 40%. Vou levar para eles. Vai levar. Vou levar para os Vanderlei. Bom, minhas filhas agradecem. Olha, a repercussão foi imediata. Eu vi que o fã-clube nem tem mandado, mas depois que revelou que gravou. Tá bom. Feliz. Aqui o doutor Amadeu Weimas, que está nos assistindo aqui. Um amigo Um desse. abração para ele. Olha aqui, Amadeu. o ex-governador Rigoto tentando, com a narrativa da força ao centrão e ainda por cima queimando, diminuindo o governo Bolsonaro. Avise o governador Rigoto que iremos continuar fascinando a turma do centrão na próxima eleição. Adeus, Zélia Política, toma lá e da cá. Peguei, pensei um aqui do Matheus. Mas pelo amor de Deus, eu não estou queimando o Bolsonaro, eu estou defendendo a política econômica, eu estou defendendo... Só eu não posso deixar de dizer que tem setores do governo que o próprio presidente Bolsonaro está entendendo que tem que mudar, por exemplo, na área do meio ambiente. Ele anunciou mudanças importantíssimas. Na área da cultura, ele anunciou mudança. Então, isso é importante. Olha a dona Alessandra nos visitando. Só dá uma olhada na aliança do cidadão ali, do nosso presidente da Assembleia. Mostra a aliança. Eu brinco, o tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. Da desconfiança. Vanderlei. A dona Alessandra. Olha, Vanderlei. O que é isso, Vanderlei? Tá menor. Pô, é maior que do Sérgio Turra, essa turma. Pelo amor de Deus. Agora, o Centrão teve o Davi Alcolumbre, disse aqui, o nosso presidente do Senado, valorizem o Centrão. A decisão não está na esquerda e não está na direita. A decisão está no Centrão. E o Centrão que define tudo em Brasília. É ou não é? É um grupo político numeroso e é evidente que no legislativo é o número. Uma coisa é centro, outra coisa é centrão. Tem coisas Centrão diferentes. É pejorativo. Centro é centro. E tem todo o direito. As pessoas têm todo o direito de estarem onde quiserem. O cara não quer estar nem na direita nem na esquerda, está no centro. Qual é o problema? Eu sou liberal. Ser moderado. Claro. Centro significa moderação. Muito obrigado, Hernani Polo. Obrigado pela visita da primeira-dama do Parlamento Gaúcho, que está chegando aí. E sucesso lá, viu? Nós vamos estar juntos aí. Temos mais programa agora na praia, diretamente. O Danley, já vou convocar ele lá para os programas lá na praia. Falta. Estou convocado também esse programa na praia? Sempre, tá bom. Mas sempre. O Marum é o cara que mais... O nosso general Tigói é participante efetivo aqui do programa. Olha só. Nós temos aí uma série, o ministro Turra, tem uma série de ministros aí participando. E o senhor, quando vier ao Rio Grande do Sul, tenha... Obrigado. Esse lugar aqui já temos que botar uma plaquinha. Uma plaquinha. Uma vez eu ouvi do nosso ex-primeiro-ministro português, que foi também presidente, o Mário Soares. Ele tinha uma plaquinha aqui em Porto Alegre. Filipão, Milton Machado, jantando com o Mário Soares lá em Portugal. E ele contando as histórias dele aqui em Porto Alegre, que o Brizola levava ele para comer mocotó no Mercado Público. Uma vez levaram ele no Gruta Azul e ele clandestinamente anunciaram satisfação de receber o premier português aqui. Resultado, botaram lá um apartamento, entre aspas, né? Botaram lá Suíte Mário Soares. Suíte Mário Soares. Uma plaquinha na porta. E cobravam mais caro, talvez. Obrigado, Luiz Kassab, Germano Rigoto. Obrigado, governador Colombo, pela sua presença aí. Obrigado, eu que agradeço. Maravilha. Obrigado. Fazia anos que eu não ia a Camboriú, fiquei impressionado. E eu olhava, nós somos num prédio que o salão de festas era ao nível da rua, né? Na beira-mar do Grole, né? Do Golim. Júlio Golim. Do Golim. Do Grole estava lá, mas era o Júlio Golim. E eu olhava aquela parte, não tinha lugar para botar um guarda-sol. Júlio era o pai, é o Paulo Golim. O Paulo Golim. Júlio é o pai. Obrigado também, meu caro. Agora que nós temos as pazes, tu vai vir mais Já tá amigo de novo. Mas engraçado, ele te criticava e ele batia também, agora ele confessou agora. Mas óbvio, mas é diferente. O Paulo Sérgio Pinto era aquele, eu não sei se ele era quarto zagueiro ou se ele era volante, que do pescoço para baixo tudo era canela. Olha aqui, Amigo do Filipão podia dar no quê? É verdade, mas tu sabe que é os próprios destruindo os mesmos. Essa é a história. Muito obrigado, retornaremos sempre de segunda a sexta-feira
com mais um Pampa Debate. Mas antes eu quero lembrar que nós temos o fórum, sexta-feira, lá em Atlântida, às 2h30 da tarde, junto com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. O Fórum de Desenvolvimento Econômico, Oportunidades e Financiamentos. Então vai estar lá o nosso Paulo Elbel, que é hoje um dos grandes homens do Ministério da Economia. Vai estar lá os 3 presidentes dos bancos estatais do Rio Grande do Sul, com o BRDE também. Vai estar a representante do BNDES também e o Antônio da Luz, que é economista. Vamos ter um excelente debate, já tem mais de 400 inscritos, viu, Hernando? Então vamos estar lá. Paulo, não vou estar lá porque tem os 90 anos do Lourenço Castelã. No mesmo horário. No mesmo horário. Vai ser em Flores da Cunha? Flores da Cunha. E na semana seguinte nós temos em Capão da Canoas 90 anos do Pedro Simão. Do Pedro Simão. Vamos estar lá também. Dois fins de semana com 90 anos de 2 grandes... Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.